E o vídeo de hoje, como eu tava falando aí na capa, né? Não omitir a situação para os seus filhos. Mas isso vai de acordo com a idade da criança. A criança ela precisa estar ciente do que ocorreu com a sua família fragmentada. Então as crianças ficam meio que perdidas, ficam sem saber o que ocorreu, principalmente numa situação como a minha, que a gente não brigava na presença das crianças, também a gente nem brigava muito. E aí a criança precisa saber o que foi que ocorreu, que de repente aquela família não existe mais. Então, nem tudo você vai poder contar para seus filhos, de acordo com a faixa etária, né? Se for criança, você vai ter que dosar a forma que você vai falar. Mas o erro de muitas mães é omitir. É omitir o que ocorreu. Aí a criança fica perdida, a criança fica sem saber o que ocorreu. Então, assim, o meu mais velho, como eu já via que ele tem entendimento, ele tem uma capacidade de compreender as coisas, eu realmente falei, meu filho, não deu certo porque o seu pai, ele já tem outra pessoa, ele não queria ter um viver de homem casado, ele, a conduta dele era de um homem que queria ver só dele, que tinha outras mulheres. E aí eu comecei a falar pro meu filho, e o meu filho começou a deduzir algumas situações, e depois começou até a me falar. Então, assim, que era uma coisa que também que eu orava diante de Deus. Eu digo, Deus, eu não quero que os meus filhos cresçam e achem que isso aqui é uma estrutura familiar saudável. Porque eles iam replicar isso com as esposas deles. Então, eu falei pro meu mais velho dessa forma, e pro mais novo eu falei, olha, o papai não ama mais a mamãe, e ele decidiu viver a vida dele de outra forma. Então, assim, mas mesmo assim ele continuou sem entender, o pequeno, pela questão do TDAH dele. Mas eu não deixei de falar. Ah, mas por que você falou? Eles são crianças. Nesse momento, pode ser que eles não compreendam na sua totalidade, mas quando for mais para frente, eles vão compreender. E até mesmo a questão de ver comportamento do pai e comportamento da mãe. Então, eles vão compreender a situação. Eles vão ter um entendimento. E quando eles estiverem mais adultos, toda a vivência vai fazer todo sentido. Então, não tem por que você omitir das suas crianças. Agora, se for um bebê, uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, aí você tem que ver a forma que você vai falar. Mas o que você não pode é omitir, porque isso vai terminar sobrando para você lá na frente. Ah, mãe, porque a senhora não me falou? E porque você era criança, não entendi. Gente, as crianças hoje, elas têm uma mentalidade muito mais avançada. A gente não pode subestimar as crianças. Então, eu não omiti dos meus filhos, mas eu falei de acordo com cada faixa etária. Porque o que acontece? Eles, por mais que o outro lado que decidiu não ter uma vida familiar, mesmo assim, a gente mãe termina sendo levando a culpa. Mesmo assim. Então, mas não se preocupe. O tempo, todas as coisas, elas vão ser reveladas. Deus diz que nada fica oculto. Então você fica com sua consciência tranquila. Você falou para o seu filho e você vai seguir sua vida adiante. Porque quando eles crescerem, eles vão ter as conclusões deles. E é importante, sabe por que eu digo isso? Porque quando eu era criança, os meus pais falavam, você não vai dormir na casa de ninguém. Ah, eu ficava chateada, mas depois eu cresci, eu compreendi o porquê, entendeu? Então, a mesma coisa, não omita dos seus filhos e das pessoas que você conhece. Ah, que vergonha. Não, você não tem que ter vergonha. Não foi você que traiu, não foi você que agiu da forma. Então, não tem um porquê de você ter a vergonha de falar desse assunto. Não tem a ver com seu caráter, não tem a ver com sua conduta. Então, se erga e tenha coragem. Não é vergonhoso, não. Não é vergonhoso. Você fez sua parte, você deu o seu melhor. E o que acontece? Muitas vezes tem mulheres que ficam. Eu não, eu falava de boa, tranquila. E quanto mais você fala, você vai sendo curada.
Aí chega um tempo que você não precisa falar mais, porque não tem mais o que falar, que você já falou, então você já curou aquela cicatriz. Então, o meu recado é esse. Que Deus te abençoe e não omita dos seus filhos. Você tem que estar com sua consciência tranquila. Se não foi você, então fique com sua consciência tranquila, que pode ser daqui a um tempo, daqui a anos, mas tudo será esclarecido e tudo fará sentido para os seus filhos. E Deus diz na sua palavra que nada fica oculto, nada. Então fique em paz. E com mais uma vez que eu falei, debruce na palavra de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse que veio para nos dar vida em abundância. E se a gente busca, a gente vai ter essa vida em abundância. Beijos, que Deus te abençoe. Se esse vídeo te edificou, curta, se inscreva no canal e vai acompanhando aí essa minha trajetória que eu vou desvendando e de alguma forma eu espero que tenha te ajudado.